glória a Deus, meu irmão e minha irmã, já vai dando glória a Deus aí pela minha vida, porque aqui eu já dou glória a Deus pela tua vida, pela tua casa, a tua família, que as coisas ao vivo são assim mesmo. Enquanto isso, eu estou procurando aqui um versículo bíblico para compartilhar com você. Então, que você esteja intercedendo a Deus, agradecendo, porque Deus nos dá a oportunidade de vida, de vivermos no caminho dele, perseverando a cada dia, trazendo o renovo e o novo para a nossa vida. É assim que o nosso eterno Pai nos faz, né? Ele faz a gente viver o melhor desta terra, assim estejamos na condição de receber esse melhor. Como é essa condição de receber o melhor? A Bíblia, a palavra de Deus, nos revela que Deus tem promessa de bênção para aqueles que obedecem, que cumprem todos os mandamentos. Olha aí a dica, né? Obedecer todos os mandamentos. Aí tem pessoas que falam assim, como é que eu sei que eu tô certa ou tô errada? Como é obedecer o mandamento? Eu não faço isso, não faço aquilo outro. Não, meu irmão. Tudo na vida tem disciplina exclusiva, já viu? Por exemplo, na sua casa tem uma disciplina, na casa de um parente seu é uma outra disciplina, na empresa em que você trabalha é outra disciplina. Então, o nosso eterno Deus, ele tem a disciplina dele. E como conhecer a disciplina do nosso eterno Deus para a gente obedecer? Ela é a Bíblia. A Bíblia, quando a gente estuda, a gente cada dia aprende, porque a palavra de Deus se renova em nossa vida. E como o nosso Criador sabe o que a gente está fazendo, o que a gente pensa, o que a gente sente, né? O que a gente vai fazer no futuro, aí o nosso Papai Eterno faz o quê? Ele traz esse renovo, né, de ensino pra gente. Aí ele faz o quê? O nosso Deus, pela graça e misericórdia, ele nos deu o Espírito Santo para 24 horas, ao tempo que a gente quiser, ficar aqui, estudando a palavra de Deus. Ele nos dá essa presença maravilhosa do Espírito Santo, porque muitas pessoas falam assim, eu não entendo, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Quando a gente tá assim, sem a presença do Espírito Santo, a gente não vai entender mesmo. Por quê? Porque a Bíblia é revelação de Deus. Então a gente precisa estar cada vez mais se limpando para que essa revelação chegue até a nós, em nosso coração, e nos traga realmente aquela resposta, aquele ensinamento que Deus quer que a gente viva, né? Então a gente precisa entender isso. Aí como é que estar na presença do Espírito Santo? Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, mas para o Espírito Santo habitar dentro desse corpo, que é a igreja de Deus, né? O nosso corpo é a igreja. Então a gente precisa estar o quê? Limpo. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai habitar em ambiente sujo. A palavra de Deus nos revela que a Bíblia, né? Tá lá me parece que, se não me engano, no último livro da Bíblia, que é o último livro da Bíblia, meu Deus, Apocalipse. E Deus nos revela que tem coisas que... Confira, meu irmão, porque agora a gente lê tantos versículos na Bíblia, né? Mas eu lembro que são abomináveis aos olhos de Deus, né? E não existe promessa, assim, de salvação, né? Não herdará o reino dos céus aqueles fornicadores, os adúlteros, os afeminados, mentirosos. Tá escrito, não sou eu que estou dizendo. Tá vindo da palavra de Deus, tá na Bíblia. Então, assim, até no Google, se você colocar no Google, não herdarão o reino dos céus, aí lá Deus vai fazer com que você enxergue lá que é a revelação da palavra dele, né? Então a gente precisa saber que esses pecados não podem mais existir na nossa vida a partir do momento que a gente tem o conhecimento da palavra de Deus. A partir do momento que Deus enviou uma pessoa para evangelizar você, para te fazer um convite para você ir na igreja, e você foi um dia, ainda que você diga assim, eu não sou crente, eu fui na igreja, mas estive lá. Mas uma palavra você ouviu. E a própria Bíblia nos traz a revelação que a palavra de Deus não voltará vazia. Então, se você ouviu, você não está mais vazia como você estava antes, né? Porque você tem aí, graças a Deus, a palavra de Deus já dentro de você. E aí, como eu estava procurando aqui, graças a Deus que eu já encontrei, se você tiver uma Bíblia aí, qualquer Bíblia, você pode abrir em Provérbios 1:7. Olha o que fala aqui.
Provérbios 1:7 fala assim, é advertência, né, sobre advertência na palavra de Deus, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha aí, você está desprezando sabedoria e instrução, que é instrução, ensinamento, disciplina, né? Se você está desprezando, você, na referência, no contexto bíblico, você está sendo louco, porque está desprezando. E aí, a revelação do nosso eterno Deus diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque serão como um diadema gracioso em tua cabeça e colares em teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te atraírem com afagos, não consistas. Glória a Deus, olha aí. Se pecadores, porque sempre as promessas mundanas vêm assim, com aquela amizade, com aquele afago, aquele carinho, né? Aquela atenção. Se essas pessoas tentarem te atrair, chamando você para ir em algum caminho que você já sabe que é pecaminoso, meu irmão, diga não. Você sabe que o não é uma disciplina de Deus, porque tem muitas pessoas hoje que estão ferindo o coração de Deus. Para quê? Para fazer a vontade a um amigo, a um familiar, a um companheiro, qualquer pessoa que não seja, né, adoradora a Deus. Porque uma pessoa que adora a Deus, uma pessoa que cumpre a disciplina, que é amigo, o amigo verdadeiro, é aquele que leva você para a presença de Deus, para se libertar do caminho errado. Se essa pessoa não te leva para a presença de Deus, para você se libertar, se limpar desses caminhos errados, desse pecado, não vale a pena, meu irmão, você está seguindo, você está do lado dessas pessoas. Porque você vai estar desagradando a Deus, vai estar agradando o homem, mas desagradando aquele que te criou, aquele que te fez semelhança, que é o nosso Criador e eterno Pai Celestial. Lá em Gênesis, ele revela a nós, a mim, a você, que ele nos fez semelhança dele. Imagina, quer dizer, Deus nos deu a salvação, né, que foi a morte de Jesus Cristo. Muitas pessoas estão vendendo, barganhando essa salvação pelo um prato de pecado, um prato pecaminoso, pela, como eu já falei, a fornicação, o adultério, a mentira. Meu irmão, se vocês observarem, minha irmã, a mentira está se alastrando nas famílias, nos relacionamentos, né, na vida dos filhos. É mãe mentindo para filho, é mãe ensinando coisa errada a filho, é filho mentindo para pai, mentindo para mãe, é pai... É tanta coisa que está acontecendo, meus irmãos, que a gente não pode seguir essa disciplina, porque o nosso Deus nos deu liberdade para a gente ter escolhas, né? E nos deu a bússola, a receita para a gente fazer o que é certo. Quando você pega uma receita para fazer um alimento, você não faz corretamente? Quando você tem interesse em tomar uma medicação certa para se curar de uma doença, você não lê a Bíblia? Você não lê a receita para tomar a medicação certa? Da mesma forma, se você tem o interesse de seguir a Jesus Cristo, de fazer a vontade do nosso eterno Deus, a vontade, você prioriza se libertar de pecados, está aqui. Está aqui a receita, está aqui a bússola de graça. Ainda está de graça, né? Porque vem tempo, aí a Bíblia nos revela que haverão tempos em que a gente vai procurar de um lado para outro, né? Para se reconciliar com Deus e não vai ter mais tempo para isso. Porque a tendência nossa, a gente está vivendo tempos difíceis de evangelizar, tempos difíceis das pessoas obedecerem a palavra de Deus. Muitos estão fora da igreja. Por que estão fora? Porque um dia esteve lá, mas esteve sem, vamos dizer assim, não conhecendo a Jesus, sem o propósito de conhecer Jesus. Porque aquele que tem o propósito de conhecer Jesus, logo vai obedecer, logo vai estudar a Bíblia. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente não vai olhar para o pecado do homem, não vai olhar para o pecado do pastor, do irmão ou da irmã. Por quê? Porque nós vamos saber que nós também somos pecadores.
Da mesma forma que o pastor pecou, que o irmão lá na igreja pecou, nós também pecamos. Mas a nossa grande referência que a gente deve seguir é Jesus Cristo, o mandamento do nosso Deus, né? Como Deus orientava aqui, falava com os discípulos, falava, né? Jesus Cristo, ele fez tantas coisas no mundo que não precisava ele fazer, mas só para nos trazer o exemplo, como o batismo, como pregar o evangelho do Pai, cuidar das coisas do nosso Deus. Para que Jesus fez isso? Para que nós façamos também isso hoje. E tem muitas pessoas que estão abrindo mão disso. Por quê? Porque foram para a igreja e diz que isso, que aquilo outro, mas na verdade, meu irmão e minha irmã, você só está usando isso de pretextos, você só está usando isso de desculpas, porque você não conseguiu ainda revelar a verdade, você ainda não conseguiu. Ore a Deus, peça misericórdia a Deus, ore 3 vezes ao dia, estude a Bíblia para que Deus te encoraje a você reconhecer que você saiu da igreja, você se afastou da obra de Deus por decisão sua. Porque quando a gente conhece verdadeiramente Deus, a gente não consegue viver sem Deus. A gente não consegue viver fora da obra de Deus. Entendeu, meu irmão e minha irmã? Porque a palavra de Deus é luz para nós, nos fortalece. A palavra de Deus é que nos dá respaldo para todas as coisas em nossas vidas. Todas as coisas, a gente quer ser curado, a gente procura aqui na palavra de Deus e encontra a cura, procura a presença de Deus, a gente sabe que Deus é médico, que Jesus Cristo, ele cura, ele liberta, ele salva. A gente sabe que Deus é o nosso juiz, o nosso advogado. Tudo que a gente precisa em nossa vida, o nosso alimento, está aqui na palavra de Deus. Então, não lance aqui, a gente não deve lançar o que Deus nos deu em mãos, né, de pecado para o mundo, porque o mundo, meu irmão, ele não tem nada para nos oferecer em troca. O mundo só tem a perdição e Jesus Cristo tem a salvação da nossa alma, da nossa vida, da nossa casa e nossa família. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz, em nome de Jesus.